Olá, bem-vindos de volta ao Little Guys, o programa sobre pequenos computadores que estão dando o melhor de si. E já que estou meio que reiniciando esta série, para aqueles que estão apenas sintonizando, deixe-me explicar o que é um Little Guy. É meu termo para um PC industrial, não um computador industrial que poderia ser qualquer coisa sob o sol. Você entra em uma fábrica ou em praticamente qualquer negócio que tenha algum tipo de processo automatizado. Em algum lugar nele você pode encontrar um microcontrolador, algo executando ar, MIPIs, quem sabe o que, com algum software personalizado nele. Eu não penso em nada disso completamente acima da minha cabeça, mas PCs. Eu conheço PCs. E acontece que o hardware do PC, apenas CPUs 86 comuns, Intel, AMD, via executando sistemas operacionais normais como Linux e até mesmo Windows, são usados para muito mais coisas em negócios do que você esperaria. PCs, apenas hardware comum como todos nós estamos familiarizados, executando software completamente comum. Às vezes, aplicativos com os quais você está familiarizado, às vezes, apenas um navegador da web, mas esses geralmente são os mais chatos. Eles são colocados em todos os cantos e recantos imagináveis, de todos os tipos imagináveis de negócios. E bem, muitas pessoas não prestam muita atenção neles. Geralmente, eles são completamente ignorados. Ninguém sequer reconhece que eles estão lá. Eles geralmente estão fazendo algo que em si não é muito emocionante. E então, quando eles passam do tempo de vida, eles são simplesmente jogados fora. E muito poucas pessoas se preocupam em levá-los para casa. Muito menos abri-los e ver o que pode estar dentro. E, como se vê, uma enorme quantidade de engenhosidade fascinante de engenharia foi investida para tornar os computadores diferentes para que eles possam fazer outras coisas, além de sentarem numa mesa e jogar Minecraft. Alguns pequenos têm funcionalidades genuinamente únicas, mas muitos deles são apenas, como eu disse, PCI totalmente comuns. E o mais notável é que eles acabaram de ser transformados em algum fator de forma bizarro que você nunca viu antes. Sim, sobre isso. Esta é uma máquina PCI compacta. E esse é o melhor nome que posso dar a ela. Porque acho que ela nunca teve um nome. Porque, bem, como você pode ver, seu design é bastante modular. Obviamente, isso é construído a partir de um monte de componentes separados. E só pela aparência você pode dizer que são de empresas diferentes. E de fato, este chassi é até modular na parte traseira. Acho que você poderia colocar mais do mesmo aqui atrás se quisesse. Mas... bem, logo de cara podemos ver uma das coisas mais estranhas sobre isso. 2 entradas de energia. Agora, a razão para isso é que, embora eu sempre faça piadas sobre os pequenos não serem tão pequenos, este certamente parece que com. A realidade é que esta máquina é, na verdade, 2 máquinas. Bem, pode ser, de qualquer forma não há nada aqui agora. O computador real está todo ali, mas isso poderia abrigar 2 PCs separados, totalmente independentes um do outro. Vou mostrar o que quero dizer com isso quando abrirmos em breve. Mas é um design bem interessante. E pelo que entendi, esta é uma das milhões de variantes do conceito PCI compacto que você encontrará no mundo. Você pode ver que ele tem um pequeno emblema aqui no topo identificando-o. E essa pintura faz com que pareça um PCI compacto, como algum tipo de sistema intercompatível de componentes de marca registrada. Mas a realidade, pelo que pude perceber, é um pouco diferente. Compact PCI é um padrão. Ele é mantido por um grupo chamado PCI Industrial Computer Manufacturers Group, que tenho certeza que as pessoas chamam de PICME. Agora, eu não li essa especificação porque ela não é aberta. Custa $750 para obter o PDF e, pelo que li, você realmente precisa obter um monte de PDFs. E é uma grande dor de cabeça até mesmo entender o básico do sistema CPCI. E eu não tenho $750 nem para começar, então estou meio no escuro sobre algumas coisas. E por ser industrial, pouquíssimos nerds se preocuparam em escrever algo sobre ele. E certamente ninguém pirateou os documentos, ou pelo menos se o fizeram, eles estão no Internet Archive, que infelizmente está indisponível no momento. Boa sorte, Internet Archive. Estamos torcendo por você. Então, tudo o que posso realmente dizer sobre essa coisa é o que ela faz, e o pouco que aprendi sobre ela nos fóruns. Mas farei o meu melhor. Vamos começar conhecendo o PC real que veremos. Esse cara aqui. Isso é feito por uma empresa chamada Ziatec. Mas como eu disse, não acredito que eles tenham feito esse chassi. E como você pode ver, a Condor fez essas fontes de alimentação. Então, não sei se há um sistema Ziatec maior em que essas fontes foram feitas para serem vendidas. Ouvi dizer que muitos fabricantes de CPCI fazem seus próprios chassis. E isso é relevante porque você vê esses conectores na parte de trás aqui. Elas se assemelham muito ao que é usado em algo chamado VNN. Então eu costumo chamá-los apenas de conectores VN por esse motivo. Não sei de onde eles realmente se originaram, mas VMI faz parte de um padrão muito antigo chamado Eurocar. E acho que é daí que esses conectores se originaram. Nunca tive certeza, mas o ponto é que quando você os vê na parte de trás de uma placa, nunca sabe realmente o que diabos eles são.
porque são usados em tantos dispositivos diferentes que são muito parecidos com esses designs de chassi de mainframe, onde você pode encaixar placas e há apenas um plano traseiro na parte de trás. Então, em uma máquina VMI real, isso seria um barramento para um microprocessador 68000. Mas neste caso, como o nome indica, este é o PCI padrão. Agora, o PCI convencional de computadores pessoais é de 32 bits, e de fato é. Mas é aí que as coisas imediatamente começam a ficar interessantes. Porque temos um pequeno adesivo aqui que diz que danos permanentes podem acontecer se conectarmos isso a um chassi de 64 bits. Porque aparentemente este conector aqui não é especificado de forma alguma. Esta parte é rigidamente especificada. Todos os dispositivos CPCI existentes. Não me cite sobre isso e não confie em mim sobre isso. É supostamente o mesmo aqui. E de fato, há alguns que consistem em nada mais do que esse plug. Pelo que entendi, você poderia pegar essa placa e conectá-la em qualquer chassi CPCI e ela funcionaria, porque ela não tem aquele segundo plug ali. Mas como esta tem, você pode se meter em problemas porque, aparentemente, isso não é especificado. Você pode fazer o que quiser com esses pinos. Eles são todos definidos pelo usuário. Então, neste caso, acredito que isso seja I/O do painel traseiro. Explicarei mais sobre isso em alguns minutos. Mas conectar coisas neste PC pode ser difícil porque não há muito espaço na parte frontal para plugs. Mas, aparentemente, se tivéssemos o chassi especializado Zetec, esse conector superior iria para o painel traseiro e se dividiria em plugs na parte traseira. De modo que você poderia tratá-lo como uma unidade de computação intercambiável a quente e deixar todos os cabos conectados caso precisasse retirá-lo e fazer manutenção ou substituí-lo. Mas tenho a impressão de que no chassi CPCI, que suporta PCI de 64 bits, que se você não sabe, é algo que normalmente vemos em um PC. Ele tem apenas um slot muito longo e eles usam esse conector secundário para a outra metade do barramento. Então, faz sentido que se você conectasse isso a um desses, poderia haver voltagens lá em cima que vão para lugares que não deveriam ir, seja daqui para o chassi ou vice-versa. Então isso é uma chatice, porque pelo que eu entendi, eles são todos codificados da mesma maneira. Essa coisa tem uma chave muito estranha aqui atrás. Coisa de aparência muito estranha. E você pode imaginar na sua cabeça, tem tanto espaço ali, que talvez todos os fabricantes tenham sua própria chavezinha exclusiva ali. Então você não conseguiu se meter nessa situação. Mas não parece ser assim. Eu pesquisei muitas dessas coisas no eBay, e todas as que vi parecem ter a mesma chave. Estranho. Sabe, eu continuo falando sobre onde isso se conecta. Eu provavelmente deveria mostrar para você. Vamos colocar a câmera aqui. Então, aquele PCB ali atrás é chamado de backplane. Isso é algo comum em computadores industriais. Você terá apenas uma placa-mãe, mas não há componentes eletrônicos ativos nela. É apenas uma maneira de vários dispositivos se comunicarem e obterem energia. Você notará que os guias de placa aqui embaixo são coloridos. A vermelha indica que é onde você tem que colocar o módulo de computação, porque você pode ver que há esse espaço extra na lateral aqui. Se você não tivesse isso, os módulos da unidade de disquete do disco rígido iriam bater nas guias do cartão. Então você tem que colocar o computador lá. Os periféricos se encaixam nesses slots pretos, e o verde é para a fonte de alimentação. Você tem que colocá-lo lá porque, claro, ele tem um conector completamente único. Você pode ver isso ali atrás. Então é isso que você verá em todos os chassis CPCI, aparentemente, desde que seja uma variante 3U. É chamado assim porque tem literalmente 3 unidades de rack de altura em um rack de equipamento padrão de 19 polegadas. Mas eles também fazem uma versão 6U, que tem o dobro da altura, e essas têm planos traseiros que têm o dobro da altura. Então, além desses 2 conectores, eles têm outros 2 conectores do mesmo tamanho. E pelo que eu entendi, isso é tudo definido pelo usuário, até onde eu sei. Pelo que as pessoas dizem, é apenas um monte de pinos extras que você pode usar para o que quiser. Então, consequentemente, pelo que li, não é muito saudável simplesmente conectar placas PCI compactas em qualquer gabinete antigo. Você realmente quer obter algo que seja certificado para funcionar com o equipamento em que está sendo instalado. Eu suspeito que nem seja seguro trocar placas entre 2 chassis do mesmo fabricante. Quer dizer, você realmente não deveria fazer isso. Eu não acho. Talvez o pessoal do PCI compacto ache que você deveria, mas parece que os fornecedores não se importam muito. Eles querem que você compre um sistema completo e, se precisar de mais peças, basta ligar para eles e eles lhe enviarão algo que funcione com sua unidade específica. Eu suspeito que o mesmo seja verdade para coisas como o PC-104. Provavelmente há muitas coisas personalizadas estranhas acontecendo que não estão documentadas em lugar nenhum. E como esse não é um assunto particularmente interessante sobre computação, você não encontra muitas pessoas compartilhando informações sobre ele online. Então sim, eu provavelmente não correria muitos riscos com essas coisas. Agora eu tenho falado muito sobre PCI compacto em geral. Mas provavelmente deveríamos dar uma olhada no computador real que estamos aqui para ver hoje. Então eu mostrei isso a vocês antes, mas vamos dar uma olhada mais de perto. Não, literalmente, vamos dar uma olhada mais de perto. Então, o que temos aqui é um PC inteiro em uma única placa. Isto é uma CPU, memória, chipset, etc.
E esses outros dois cartões são um disco rígido e uma unidade de disquete. Agora, pelo que entendi, ambas eram opcionais. Eles venderam essa placa, que é a ZT6501B, sozinha. E ela veio com uma moldura que tinha apenas essa largura. Sobre esse ponto, esqueci de procurar isso para o vídeo, mas tenho que presumir que este é um cartão 3U, porque, bem, esse aqui parece ser o menor cartão CPCI que eles fazem e tem exatamente um terço da largura. E como o espaçamento dos parafusos e tudo mais é padronizado, tenho que acreditar que eles chamam isso de unidades horizontais. Eu ficaria chocado se não fizessem. Então, de qualquer forma, você pode obter isso com a placa frontal 1U, 2U ou 3U, dependendo de quais opções você queria. Obviamente, a unidade de disquete seria desnecessária para muitas aplicações industriais, pois você simplesmente cria uma imagem do disco rígido e pronto. Você nunca precisará trabalhar nisso em campo se algo der errado, você apenas substituirá o disco rígido no atacado. E da mesma forma, em muitas aplicações você não precisaria do disco rígido. Você estaria inicializando a partir da rede ou do armazenamento de estado sólido, ou quem sabe por quê. Então acho que em muitas aplicações as pessoas provavelmente compraram apenas o módulo de computação em si. Agora, a coisa mais próxima que encontrei de uma data de fabricação aqui é este adesivo no que parece ser o chip do BIOS, que diz Copyright 1999. E dado que esta máquina estava executando o Windows 2000, parece bem apropriado que essa coisa seja de cerca de 99 e 2000, ou por aí. Caso contrário, acho que pode ter executado o XP embutido, ou algo assim. Mas também acho que poderia ter sido uma geração mais nova de hardware, se fosse esse o caso, porque essa coisa é bem datada. O Pentium 266 é um dos Pentiums clássicos, mais rápidos já fabricados pela Intel. Agora isso não diz se é a variante MNX ou não. Acho que talvez eu possa descobrir quando ligamos, mas na verdade, este é mais rápido do que qualquer Pentium de desktop, se não me engano. Acredito que eles só foram até 233 MHz, apenas na variante MNX. E o 266 significa que tem que ser uma versão móvel ou embarcada. Não consigo lembrar exatamente de toda a minha linhagem pendente, mas acho que está certo. Eu absolutamente adoro o pequeno dissipador de calor aqui. Este é, na verdade, um pequeno dissipador de calor. Tem pequenas aletas ali. E embora seja uma peça de chapa metálica na parte superior, se você olhar de perto, pode ver que isso, na verdade, é como um dissipador de alumínio fundido, zinco, magnésio, seja lá o que for. E este ventilador aqui foi presumivelmente feito sob medida para ele. Coisinha realmente adorável. Não consigo lembrar o quão alto ele é. Descobriremos quando o ligarmos. Mas podemos imaginar que há um processador móvel ou embarcado ali embaixo. É como se fosse BGA na placa. Certamente não há soquete aqui. Agora, em seguida, temos a RAM. E essa é uma situação muito interessante. Ela tem 128 MB de RAM, o que é bastante para uma máquina Pentium clássica. Claro, quando você entra na era posterior dele, quando ele estava sendo usado como um processador embarcado como este, bem, quero dizer, teoricamente você poderia ter até 4 GB de RAM. Eu acredito em qualquer CPU Intel desde o 386, certo? Eu acho que havia alguma margem de manobra ali, algum espaço reservado no intervalo de endereços, ou algo assim. Mas não é notável que eles tenham conseguido colocar tanta RAM ali. É estranho ver isso de verdade, especialmente porque a CPU Pentium é anterior à primeira geração do que normalmente chamamos de SDRAM. Os sticks com os dois entalhes neles, certo? Eles apareceram com o Pentium 2, eu quero dizer. Não me cite sobre isso. Mas nesta era, as máquinas Pentium, falando de modo geral, usavam EduRAM. E esta não é diferente, o que significa que tenho muito raro para mim 72 pinos DIMMs. Eu nunca vi isso em mais nada, tipo, os laptops que eu comprei dessa era raramente tinham DIMMs. Eles teriam módulos de memória proprietários estranhos. Então isso parece super estranho para mim. Não tem entalhe. E veja como os contatos são largos. Eles são enormes. E aparentemente são 64 megas de EduRAM. Há 2 pentes ali para fazer 128. Essa é uma quantidade absurda de memória para esse formato. Sabe, eu não verifiquei o que pode estar sob esse chip. Se alguma coisa, provavelmente não é nada notável. Ah, sim, eu nem sei o que é isso. Eu nem vou me dar ao trabalho de pesquisar. Você pode pesquisar se quiser. Estão lá os números do chip. Tenho certeza de que são apenas coisas de jujuba que você encontraria em qualquer placa-mãe. Ah, incrível. Ótimas notícias, ótimas notícias. Esta máquina não terá 128 megas quando eu ligá-la, porque quando fui colocar o pente, ele quebrou as 2 abas de retenção. Então, vou ter que improvisar alguma coisa para segurar isso mais tarde. Não. Vamos colocar fita adesiva. Cara, não há nada que eu ame mais do que quebrar um computador ao vivo na câmera. Não, não, amigo. Tenho certeza de que essa coisa é segura contra SD. Não é grande coisa. Calma. Sim, sim. Lá vamos nós. Isso não causará problemas. De qualquer forma, voltando ao assunto. Então, o que é interessante sobre esta placa é o que ela não tem. Muitos computadores industriais têm todas as funções que podem imaginar reunidas neles, mas este realmente não tem muita coisa. Temos a CPU em si. Temos um controlador Ethernet de todas as coisas. Na verdade, há uma Ethernet de 10 sem embutida nesta coisa.
Temos a ponte norte e sul, apenas o BIOS, obviamente. Não tenho ideia do que seja isso. Também diz BIOS nele. Esta coisa tem 2 chips de BIOS? Não sei. E em algum lugar aqui, deve haver um supercontrolador I/O que está fornecendo as interfaces de disquete e disco rígido, serial, paralelo, USB, mouse, teclado, esse tipo de coisa. Mas é isso. Não há mais nada acontecendo nessa coisa, incluindo nenhum vídeo. Ela não tem gráficos on-board. Chegaremos a isso em um momento. É muito estranho para mim ver um PC industrial que não tenha montes de funcionalidade totalmente integrada. Mas o problema é que o que me intriga sobre o PCI compacto é que ele é basicamente como o PCI normal. Espera-se que você mesmo monte um PC a partir da máquina central, e em seguida dos periféricos. E foi exatamente isso que eles fizeram aqui. Então tudo faz todo sentido. É meio estranho para mim como um conhecedor iniciante de pequenos caras. A única outra coisa notável aqui, que tenho certeza que você notou, é a bateria do BIOS. É isso que é. E é soldado a placa em pernas que o seguram acima desses 2 chips, porque eles simplesmente ficaram sem espaço. Quero dizer, onde mais você colocaria? Poderia ter sido possível encaixá-la na parte de trás. Na verdade, há algum espaço lá atrás. Mas, na verdade, acho que não sei por que eles não fizeram isso. Mas certamente não poderiam ter colocado o suporte lá. Não há lugar para ele e há suportes verticais, mas então ele teria ficado para fora e batido em uma das outras placas. Então, o que você pode fazer? Acho que provavelmente há mais uma pergunta que eu deveria responder sobre isso. Onde você conecta tudo? Acabei de dizer que tem paralelo, serial, USB, etc. Mas onde está tudo? Bem, para começar, como mencionei, o adesivo aqui diz que ele é equipado com um I/O de painel traseiro, o que presumo que signifique que todas as portas são roteadas por esse conector. E se tivéssemos o chassi apropriado, poderíamos simplesmente conectá-los lá atrás. Mas e se você não tiver esse chassi? Bem, é aí que esse cara entra, o que é uma péssima notícia se você não tiver o cabo apropriado. Felizmente temos. E é realmente um 12. Este é o cabo breakout, mais amaldiçoado que já vi na minha vida. Temos paralelo para serial, teclado AT e, em seguida, um plug de mouse para um mouse PS2. Exceto que eu juro que esse ícone é para Serial Mac. Tenho quase certeza, eu sei que não é para o mouse. Então acho que eles mandaram fabricar isso por uma empresa que já tinha moldes para fazer cabos seriais Mac e simplesmente foram em frente e os reutilizaram. Não vou mais pensar nisso. O importante é que você nunca vai encontrar um desses que termine em um conector como esse. Isso é uma coisa que é. Não sei se esse é o termo oficial para isso, mas sempre vi isso sendo chamado de DMS59. E o único lugar em que já vi isso sendo usado foi em PCs de escritório de pequeno formato. No início e meados dos anos 2000, empresas como Dell e HP fabricavam esses pequenos PCs de pequeno formato para escritório. E colocavam placas de vídeo de verdade neles, e queriam obter vários monitores deles. Mas naquela época, acho que ainda não tínhamos mini DisplayPort. E você não conseguia encaixar vários DVI ou EZGA, ou mesmo HDMI nas placas de baixo perfil que eles geralmente tinham nessas máquinas. E então eles usavam um desses que se dividia em 2 DVI, 2 EGA ou um DVI e um EZGA. E eu sempre os odiei quando trabalhava com lixo eletrônico, porque não que não tivéssemos milhões deles, mas eles são realmente muito, muito volumosos, pesados e frágeis. Você pode facilmente quebrar um dos pinos muito pequenos aqui naquele conector, e então o conector é destruído e fica sempre pendurado na coisa. Como se você pudesse ver quanto peso tem ali. E os das placas de vídeo não eram muito melhores. Parafusá-los foi uma droga. Desparafusá-los foi uma droga. Eu nunca gostei desse conector, mas pelo menos eu tinha muitos cabos aqui. Se eu danificar isso, essa coisa basicamente vai para o lixo. Mas ei, não consigo pensar em uma maneira melhor de fazer isso. Você sabe, é um único conector. Ele te dá tudo o que você precisa. Exceto, é claro, para vídeo. Como eu disse, essa coisa não tem vídeo on-board, e é aí que entramos nos periféricos. Então, temos 3 placas aqui. Vamos começar com a placa de vídeo. É isso, este é um Zetec 6ET 6631. E esta é uma placa muito básica, o que costumávamos chamar de SVA. Ela tem chips e tecnologias. O que é isso? IZD 5446 nela? Não sei quais são as especificações, mas ficaria chocado se não conseguisse fazer 1280 por 1024 em cores de 16 bits. Poderia fazer melhor, mas não ficaria surpreso se fosse só isso. Porque para esse tipo de aplicação, você não vai jogar, não vai reproduzir, sabe, vídeo HD ou algo assim. Só ter um desktop com uma resolução decente provavelmente já é bom o suficiente, desde que você não fique preso a um modo de 256 cores. Então é claro que esses aqui embaixo serão seus chips VRAM. Este aqui provavelmente é um baile de formatura para o BIOS VGA, eu acho, e não tem muito mais nada lá. Esta é praticamente a placa de vídeo PCI mais simples que você pode ter.
Faz sentido para esta aplicação, mas tem um recurso interessante. Literalmente, além do conector SGI, para conectar o monitor, você também tem uma porta de recurso, e tenho certeza de que é uma interface de recurso Visa. Isto é algo sobre o qual farei um vídeo em algum momento. Mas resumindo, eles apareceram em placas de vídeo nessa era, de 1992 ou 3 até 2002, algo assim. E o que eles permitiam que você fizesse era colocar geralmente uma placa decodificadora MPEG-2 em um PC. Então, quando você reproduzia um DVD, ele descarregava a decodificação do vídeo para aquela placa. Mas se os quadros decodificados tivessem que ser enviados pelo barramento PCI para entrar na placa de vídeo, você teria problemas de contenção de barramento e poderia perder quadros. Então, em vez disso, o conector de recurso permitia que a placa decodificadora apenas enviasse os quadros decodificados diretamente para a RAM de vídeo. Muito legal! E faz muito sentido se for isso, porque, bem, você pode imaginar alguém realmente construindo um DVD player com peças de PC comuns e precisando de uma placa decodificadora de hardware. Isso me faz pensar se a Xiatek fez uma placa como essa e só tinha um pequeno cabo como esse, porque eu nunca vou encontrar o que se conecta lá. Então tenho que ir procurar por uma. De qualquer forma, continuando. Em seguida, temos uma placa Ethernet, o que é intrigante porque o próprio computador já tinha uma interface Ethernet, mas eles adicionaram outra. Este é outro chip digital 10 Fast Ethernet, assim como o que está no outro cara. E de resto, é uma placa Ethernet completamente comum. E então, finalmente, e isso me intriga um pouco mais, este é seu controlador SCR. Acho que eles devem ter precisado de uma unidade SSI para esta coisa, sabendo para que ela estava sendo usada. Eu não tenho ideia do porquê, mas isso tem um Adaptec AEC 7880 completamente comum. Um controlador CCI rápido e largo, totalmente normal. Mas os conectores me intrigaram. Na ponta dessa coisa, temos um conector SSI de 68 pinos completamente normal. Então, por dentro, temos um conector interno de 50 pinos para o E6 e 8 bits de estilo mais antigo. Acho que é o que é. E então temos esse cara. E o manual não diz exatamente o que é isso. Ele apenas o descreve como um conector externo blindado e um conector interno não blindado. Bem, acho que são o mesmo plug. Mas não é. Não tem o formato certo. Você vê como isso é um trapezoidal. Um cabo SSI, padrão, de 68 pinos, também é trapezoidal. Mas isso é quadrado. Os pinos parecem estar nos lugares certos, no entanto. Então, deixe-me ver se tem um cabo. Veja. O problema é que não acho que o gênero do conector esteja certo. Sim, não está. Veja, este é um SSI normal de 68 pinos, e ele vai se conectar lá perfeitamente. Mas nada vai se conectar lá. Eu tenho um terminador aqui? Vamos ver, vamos ver. Isso não é um terminador, mas será que serve? Isso é realmente estranho. Aqui está um terminador, mas novamente gênero errado. Aqui vamos nós. Este conector pode estar perto o suficiente da parte inferior da placa para que ele se encaixe lá. Vamos ver. Agora, este painel frontal atrapalha. Posso tirar isso? Acho que posso tirar isso. Não vou ficar muito tempo neste desvio. Não se preocupe. Ok, aqui vamos nós. Vamos ver se isso funciona. Sim, então mesmo isso não é suficientemente discreto, então você precisaria de um pedido especial de cabo para deixá-lo perto o suficiente da placa. Mas parece que caberia em um conector SCSI normal de 68 pinos. Então eu acho que, assim como o cabo breakout maluco, eles provavelmente forneceram seus próprios cabos personalizados apenas para conectar essa coisa. O que faz sentido, porque embora o ICSI externo seja útil, provavelmente você poderia comprar suportes de disco rígido que iriam para um desses slots. Na verdade, eu apostaria que é por isso que há esse grande espaço negativo no meio aqui. Deve haver acessórios que são montados em um desses chassis, mas não aproveitam o backplane. De qualquer forma, deixe-me tirar tudo isso daqui. Você terá que me perdoar por algumas tangentes de vez em quando. Tudo bem, ótimo. Então, como eu estava dizendo, o que é notável sobre isso é o quão banal ele é como um PC. Todo esse hardware é padrão, totalmente normal para uma máquina da classe Pentium nos últimos dias dessa plataforma. E a única coisa que o torna interessante é que ele tem um formato estranho. Vou improvisar um pouco sobre por que esse formato pode ser interessante para algumas pessoas perto do final deste vídeo. Mas por enquanto, vamos conectá-lo, certificarmos de que ele ainda funciona e que eu não o estraguei e ligá-lo. Por que ele não entra? Ah, porque eu coloquei o cartão errado no slot. É muito fácil alimentar o suporte do disco rígido em vez do PC real no guia do cartão. E então, isso acontece. Você pode estar curioso sobre os fechos. Há muitos parafusos nessa coisa. Obviamente tem 1 milhão de furos para parafusos aqui. Então você pode colocar muitos parafusos em cada um deles. Realmente não parece que você precisa, a menos que esteja indo para um ambiente de alta vibração, o que era para ser.
Mas todos eles têm essas pequenas travas aqui que se encaixam nos recortes quadrados na crista aqui em cima. Deixe-me mostrar isso bem rápido. Eles encaixam aqui, e isso retém os cartões de forma bem positiva, e permite que você os retire de forma bem positiva também. Então, se você estivesse apenas brincando com isso como um hobbyista, não precisaria realmente se preocupar com os parafusos. Não acho que importe a ordem em que os coloco, assim como o PCI. Qualquer slot é tão bom quanto qualquer outro, eu acho. Uma coisa que eu realmente amo sobre isso é a rapidez com que tudo se encaixa. Bam! Acabei de montar um PC que levou 20 segundos. Ah, eu deveria mencionar antes de conectar isso. Quando eu peguei essa máquina, eu tive muita dificuldade para fazê-la funcionar. Ela ligava, as ventoinhas giravam, mas nada saía. Sem bip, sem vídeo. E então, depois de tentar algumas vezes, de repente ele postou e funcionou. E então, ele voltou ao coma novamente. Eu não conseguia descobrir o que estava acontecendo. E finalmente, percebi que se isso estivesse conectado, a máquina não ligaria. O que é um problema porque eu meio que preciso disso para conectar meu teclado e outras coisas. E percebi eventualmente, se você olhar bem de perto aqui, há um botão de reset bem ali. Um pequeno orifício bem ao lado desse cara. E eu pude ver que ele estava um pouco escondido sob o painel frontal. A placa tinha se deslocado só um pouquinho. E então, quando eu conectei isso, parafusei tudo. Ele comprimiu a placa frontal e apertou o botão de reset. Algumas pessoas na plateia estão se lembrando de um incidente específico que ocorreu com o fabricante global de equipamentos de rede Cisco alguns anos atrás, onde eles tinham um switch de rede cujo botão de reinicialização estava posicionado logo acima de uma das portas Ethernet. Exatamente onde a bota da jaqueta o pressionava quando você o conectar. Reinicialização de fábrica do switch. E a solução deles para isso foi: não faça isso. Ato de classe, Cisco. De qualquer forma, consertei isso apenas realinhando o botão, e acho que não terei mais problemas com isso. Ele diz: odeio colocar essa coisa. Como eu disse, há tanto peso pendurado aqui que tentei apertar os parafusos jack com uma chave de fenda e acabei arrancando uma das asas. Então não posso mais fazer isso. E então, tentei usar um alicate, e simplesmente desgastei completamente as saliências. Então você só consegue fazer isso com os dedos agora. E isso é uma droga. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Gaff. Acabei de deixar meu rolo de fita gaff atrás da estante com 3 toneladas de porcaria nele. Que Deus tenha misericórdia da minha alma. Tudo bem. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Problema resolvido. Lá vamos nós. Tudo bem. Deixe-me ligar meu equipamento de captura aqui. Bata a parte da frente para fora. Provavelmente deveria tirar o pó disso. O BGA vai lá. Ah, o BGA sai ali. Tudo bem, não tenho certeza se meus adaptadores de teclado são, então vou usar um teclado real. Espero que não seja XT. Essa coisa tem USB. Eu esqueci desse fato. Mas acho que não funciona muito bem. Tudo bem? Acho que é tudo. Vamos lá e ver o que acontece. Ok. Estamos acelerando. Ainda não estou vendo uma imagem. Tenho a sensação de que talvez aquele botão de reset esteja sendo pressionado novamente. Bem, eu tenho uma luz de scroll lock. Agora tento isso de novo. Acho que deveria apitar. Lá vamos nós. Agora está funcionando. Ah, e sabe de uma coisa? Esse é um Pentium com MX. Isso faz sentido para um 266. Não acho que fosse possível não ser MNX, mas parece que todos os 120 megas da nossa RAM passaram. Então, acho que não matei aquele pente. E acho que a fita adesiva funcionou. Aqui estão os BIOS SSI procurando drives. Espero que entremos no BIOS aqui em um segundo. Naturalmente, a célula tipo moeda está morta, então o BIOS perdeu suas configurações. Acho que vou ter que dessoldar e substituir isso. Tudo bem. Vamos ver o que temos aqui. Então, ele diz que temos um disco rígido de 3,25 GB. Acho que na verdade é um 3,6. Isso parece mais provável. Se eu tivesse o cabo certo, certamente poderia adicionar 2 unidades. Mas não me lembro de ter visto um segundo conector de identificação lá. Então, eu me pergunto se a segunda cadeia realmente funciona. Temos uma seção aqui embaixo para a unidade flash, o que é interessante. Hein? Selecione o tamanho da unidade flash onboard. Eu nunca tinha notado isso. Então, um desses chips ali deve ter sido um pendrive, mas veja como ele é pequeno. Bem, pelo menos se isso estiver definido corretamente, isso é apenas um pouco menos de 4 megas. Quero dizer, definitivamente há aplicações para isso. Armazenar dados de configuração para uma máquina que é imutável faz sentido, mas cara, isso é muito pouco armazenamento, mas supostamente diz que deveria aparecer como o drive P. Claro, eu estou supondo que você tem que ter um driver carregado para que isso funcione.
Bem, vamos procurar por isso quando chegarmos ao Windows. Além disso, há uma opção aqui. Eu acho que você poderia simplesmente comandar o BIOS para limpar o disco flash. Certamente eu posso imaginar aplicações para isso. Se ele for corrompido o suficiente, especialmente se você estiver executando um software personalizado aqui que não tenha um utilitário de formatação normal ou não use um formato de disco normal. Como DOS, então, pode ser necessário fazer uma formatação de baixo nível. Aqui, há um recurso de redirecionamento de console. Isso é bem comum em placas industriais. Acho que algumas placas de consumo também têm. Mas placas industriais sempre têm a opção de redirecionar a saída do modo texto para uma das portas seriais. Porque, de fato, haveria aplicativos em que você executaria isso sem uma placa de vídeo separada ou em que precisaria acessá-lo por meio de um modem discado ou algo do tipo. E o resto disso parece bem direto. Isso é como um BIOS notavelmente moderno para uma máquina Pentium, porque, é claro, esse chip foi desenvolvido por volta de 1996 a 97, mas o BIOS é de 3 a 4 anos depois. Não estou encontrando nada picante aqui, realmente. Vamos em frente e ver se ele ainda inicializa agora. Desculpe, estou olhando para cá. Eu tenho uma TV de 46 polegadas ali. Esse é o monitor dessa coisa. Não tenho espaço aqui para isso. Ainda estou descobrindo como fazer o warehouse funcionar para esse tipo de coisa. Tudo bem. Servidor avançado Windows 2000. Veja bem, nem mesmo apenas estação de trabalho. Adoro ir ao Denny's e ver toda a família de servidores Windows 2000 se reunindo para uma refeição. Acho que estamos chegando a 1 minuto neste momento. Estamos nessa tela há um tempo. Lá vamos nós. Preparando conexões de rede. Desculpe, amigo, todos os seus amigos estão mortos. A hora ou data no seu sistema é inválida. Não Windows 2000. Eu te levei de volta no tempo 11 anos. Só você pode salvar o mundo. Ok. Aqui estamos. Vamos ver se nosso mouse funciona. Não muito bem. Puxa, um momento. Preciso de uma superfície melhor. Isso funciona surpreendentemente bem. Mas também você pode ver tudo o que precisa ver, porque é isso que essa coisa faz. Você vê esse negócio do SkyX que está acontecendo? Quando você inicia essa coisa, ela executa um arquivo em lote que coloca um monte de rotas na tabela de rotas, faz algumas coisas. Não sei exatamente o que ela está fazendo. Pelo que entendi, essa coisa era como uma unidade de loja, um protótipo, ou algo assim, para testar um produto de internet em voo que a Boeing estava testando na virada do milênio. Na verdade, na parte superior, ela tem uma etiqueta de ativo que diz Connection by Boeing. Legal, imagine isso aí em cima. E isso é tudo o que eu sei. Eu pesquisei um pouco no Google. Não consegui encontrar muitas informações sobre isso. Nada que eu achasse convincente o suficiente para compartilhar com você. Tenho quase certeza de que é o que eu disse. Como um produto de acesso à internet em voo. E essa coisa do SkyX era como um serviço de gateway de satélite. Acho que eles escolheram. E isso é praticamente tudo o que eu sei sobre isso. Ele executa esse processo de ouvinte. Ele diz que o ouvinte do SkyX está vinculado a um endereço IP na porta 5566. Isso não é nada normal. Então, na unidade não há nada, além de uma cópia em branco do Microsoft 6. Acho que eles não tinham conseguido colocar, como uma página de login do Wi-Fi, para convidados ou algo assim. Essa coisa do ACF Root. Acredito que isso seja porque essa coisa tem o Microsoft Windows Media Encoder nela. De fato, tem. Presumivelmente, eles teriam usado isso para, não sei, filmes de voo. Não tenho ideia. Acho que todos esses arquivos são apenas genéricos que vêm com o Microsoft Windows Media Encoder. Então, nada de interessante aí. Acho que, já que movi os cartões, ele tem que redescobrir tudo. Você pode ir até lá. Nossa, isso não é rápido. Nossa, acabei de me lembrar. Estou prestes a tentar decodificar um vídeo em um Pentium 266. Bem, ele tem MX. Isso deve funcionar. Nossa, essa coisa não é rápida. Acho que ele está um pouco ocupado tentando reinstalar todo o hardware. Ok, na verdade está tocando esse videoclipe. Embora não haja muita coisa acontecendo. Acho que provavelmente a trilha sonora pode ter sido a parte mais interessante desse clipe. Temos uma pequena contagem regressiva aqui. É isso que está acontecendo? Eu tenho aqueles efeitos radicais de vídeo de meados a final dos anos 90. Nossa, essa coisa está moendo. Vamos dar uma olhada na utilização da nossa CPU? Provavelmente está ficando completamente martelado, o pobrezinho. Nossa, sim. Veja a taxa de quadros variando para cima e para baixo. Bateu forte. Mas sabe de uma coisa? Talvez tenha sido realmente as instalações do driver que estavam fazendo isso, porque agora voltou a uma quantidade razoável e o vídeo está sendo reproduzido sem problemas. Bom trabalho, Pentium 266. Você está arrasando aqui. De qualquer forma, como eu disse, todos esses arquivos vêm com o Windows Media Encoder. Então não há nada específico para o produto aqui. E o que é intrigante é que, na verdade, não há literalmente nada específico sobre o que isso estava fazendo aqui. Porque esse material aqui, o software SkyX, é apenas um pacote genérico que teria sido baixado do site deles. Parece que tem apenas um leia-me de aparência geral do consumidor aqui. Na verdade, nunca diz realmente o que faz.
Acho que você já deveria saber se o tem. É como se houvesse um monte de arquivos aqui, mas eles parecem ser literalmente apenas código-fonte para escrever seu próprio software para interagir com essa coisa. Seja lá o que for, seja lá o que fizer. Na pasta bin, temos toneladas e toneladas de arquivos. Temos um ifconfig, um root.exe e um netstat.exe, que são todos parte do Windows. Não apenas no NT aqui, mas acho que no 98, 95 também, o que sugere que isso pode ter tido uma pilha de IP de substituição, ou algo assim. Não tenho muita certeza. A única informação que podemos realmente descobrir dessa coisa é que ela foi aparentemente feita por uma empresa chamada Mentat, Inc. E isso, aparentemente, veio com o kit de avaliação para o sistema de Gateway SkyX para Windows NT. Não explica o que esse sistema faz. Ah, espera, sabe de uma coisa? Desculpe. Diz ali mesmo que podemos não ver todo o tráfego do site que é destinado para o link de satélite. Aí está. Ok, ufa, é o que eu pensei que fosse. E é isso. É tudo o que posso dizer. Não entendo nada de redes de satélite. Não sei nada sobre SkyX ou Mentat. Nunca descobri nada interessante sobre eles. E isso é literalmente a única coisa que está aqui. A unidade está totalmente vazia, exceto por uma cópia padrão do Windows. Ah, desculpe por ter mentido para você. Eu encontrei algo online. Quando pesquisei isso alguns meses atrás, encontrei uma foto de um Gateway SkyX Mentat. Aí está. Ah, sabe, na verdade, encontrei uma foto da parte de trás da coisa. E isso também é divertido porque, bem, é obviamente apenas um servidor de HackU que eles compraram pronto. E então, eles não queriam que as pessoas conectassem nada nos lugares errados. Então, se olharmos aqui atrás, eles mandaram alguém fabricar uma pequena capa de chapa metálica personalizada que eles colocaram sobre tudo o que você não deveria saber na parte de trás dessa coisa. Isso é algo muito comum em fabricantes de pequeno porte, mas você, normalmente, não vê isso tão descaradamente. Eu adoro isso. Então é praticamente o único software intrigante que está nessa coisa. Então, obviamente, provavelmente deveríamos adicionar algumas das nossas. Mas estou absolutamente farto de pessoas jogando Doom. Você nunca me verá fazer isso. Então eu tenho algo muito mais interessante. Isso é jogo de verdade. Isso mesmo, baby. É Castle of the Winds, o melhor roguelike para a plataforma Windows de 16 bits. Rapaz, isso levou 1 minuto para carregar daquele disquete. Eu absolutamente adoro esse jogo. Esse foi o primeiro RPG que joguei. Por volta de 1995, eu encontrei isso em um disco shareware e joguei no Windows 3,1. E eu sempre adorei porque toda a interface do usuário parece feita de ícones padrão do Windows, o que até certo ponto eu acho que é. Força até o fim. Inteligência, você me conhece? Mais força. Ah, não funciona mais. Tudo bem, então Constituição, perfeito. Ah, espere um segundo, eu nunca percebi isso. A interface é construída a partir de ícones porque você pode realmente carregar um ícone de personagem personalizado, presumivelmente de um arquivo ICO. Eu adoro isso. Não pegue, cure ferimentos leves. Então, a razão pela qual escolhi Castle of the Winds é porque é um jogo realmente fascinante para mim. Ele tem muito significado histórico que acho que poucas pessoas percebem. Eu nunca percebi durante todo o tempo em que eu tinha isso, enquanto crescia, que era um roguelike. Eu não sabia o que era um roguelike. Eu nunca tinha ouvido falar de roguelike. Nunca fui fã de roguelikes depois que descobri o que eram. Então eu nunca pensei nisso e pensei, acho que é isso. Mas ele tem todas as características de um roguelike, porque realmente foi criado para ser assim. Ontem à noite, do nada, fui pesquisar a história deste jogo e descobri que ele foi escrito por um tal de Rick Sata. Acho que é o nome dele. Que originalmente jogou Rogue em 1983, acho que em um PDP-11 em Princeton. E então, quando ele conseguiu um emprego na Microsoft em 1986 trabalhando no Word para 2. Acredito que ele decidiu que queria começar a fazer software para Windows para poder entrar nessa parte da empresa. E a maneira como ele decidiu aprender a escrever aplicativos para Windows foi portando o Rogue mais ou menos para o Windows. Bem, acho que naquela época seria a versão 2 e eventualmente, você sabe, a atualização seria na era do Windows 3. E acho que ele continuou trabalhando lá na era do Windows 95 e em algum momento decidiu lançar o jogo. Mas por muito tempo este era apenas um programa que estava rolando dentro da Microsoft em seu compartilhamento de arquivos interno em sua rede, que todos os funcionários da Microsoft tinham jogado. As pessoas estavam dando feedback a ele, etc. Então, esse é um tipo de pilar fundamental da história dos jogos para Windows. O que eu acho que sempre percebi em algum nível, porque era o único jogo nativo para Windows realmente sério que eu tinha naquela época. Sabe? Que parecia não ser apenas um jogo para dos que tinha sido atualizado para usar as APIs gráficas do Windows.
mas que na verdade era feito usando os elementos nativos do próprio Windows. Como faço para descer? Não me lembro. Suba as escadas. Muito tempo se passou entre a última vez que joguei esse jogo, sério, e a primeira vez que joguei o ROG original em uma máquina 80 rodando o CPM. E descobri que ele era de fato muito mais divertido do que eu esperava para um jogo daquela época. Acho que era assim que a maioria dos jogos de ROG terminavam antes de começarmos a polir a fórmula e torná-la um pouco mais amigável ao jogador, se preferir. Mas ainda é um jogo muito legal, e descobrir que ele tem uma história tão rica foi realmente notável. Então, pensei em compartilhar com todos vocês. Tendo dito tudo isso, o que achamos desta máquina? Bem, eu acho que é incrivelmente legal. Essa é absolutamente minha máquina da classe Pentium favorita que possuo no momento. É legal que seja um Pentium 266 com NX, o que a coloca em uma faixa de desempenho realmente interessante. Você vai muito mais longe para gostar do 486, e bem, isso nem roda o Doom muito bem, para ser honesto. Muito menos jogos posteriores. Muito menos muitos softwares nos quais você pode estar interessado se não estiver tentando realmente viver a experiência da época, que é executar um punhado de aplicativos em modo texto e o programa de produtividade ocasional. E apenas estar acostumado com seu computador, demorando muito para abrir programas e fazer praticamente tudo. Se você quer ter uma experiência responsiva com um computador fazendo qualquer coisa remotamente moderna, você realmente precisa estar nessa classe de desempenho. Então é legal que este seja. E há muitas coisas que eu poderia fazer com isso se eu tivesse vontade. Por exemplo, seria divertido, uma ideia idiota, rastrear outro conjunto de componentes para colocar o segundo lado aqui, incluindo uma placa de rede, e conectar as duas máquinas em rede, e executar um jogo em LAN entre elas, certo? LAN em uma caixa. Adorei, né? Seria divertido. Mas tem outra coisa que, bem, eu penso nisso toda vez que olho para esta máquina. E eu tenho que acreditar que alguns de vocês também já passaram por isso. É a mesma piada idiota toda vez que eu tiro essa coisa. E é assim. Esse é um sintetizador modular bem legal, mano. Eu também gosto do Eurorack. É uma parte bem boa. Mas, você não vai acreditar nisso. Eu nem sei o que isso faz. O CL é o nome da coisa ou do fabricante? Essas são entradas? Isso é um sequenciador? Esses botões nem sequer são rotulados. Diga-me que isso não é um componente Eurorack. Minha namorada deixou isso aqui. Vamos logo com isso. Essa pode ser a coisa mais ridícula que já fiz com um computador. Mas olha, não é minha culpa que eles se encaixem perfeitamente. Quer dizer, ok, vamos ser realistas. Alguns dos módulos que tentei não se encaixaram de fato, porque eles batem nas guias de cartão na parte superior e inferior. Mas isso é fácil de consertar porque, bem, se você estiver fazendo isso, então você pode simplesmente remover as guias deste lado da máquina, porque você não precisa delas. Mas eu provavelmente deveria tirar um momento para explicar do que diabos estou falando. Para todas as pessoas que não têm ideia de qual é a piada. Só um momento. Este é um sintetizador modular Eurorack. Este é, teoricamente, um instrumento. A ideia é se você quer fazer música eletrônica, mas você não está satisfeito com os sons disponíveis e as coisas no mercado da Korg, Moog e outros. Você pode construir seu próprio sintetizador com quaisquer capacidades que você quiser. Então temos um monte de módulos aqui, com osciladores, amplificadores e filtros controlados por tensão. E você pode simplesmente conectá-los como quiser, com todos esses pequenos cabos de conexão. Essas coisas são super populares entre os nerds da música. Embora, francamente, muitos deles nunca cheguem à parte de fazer música. E meio que fazem barulho estranho com eles. Veja bem, pode ser meio difícil tirar algo parecido com música dessas coisas. Eles são tão meticulosos, mas é possível. Você entendeu? Quer dizer, essa coisa é enorme, obviamente. Na verdade, é bem modesto, para o que essas coisas são. Mas você poderia fazer uma funcional com apenas 4 ou 5 módulos e eles caberiam ali. Eu adoro isso. Eu amo isso. Mas é engraçado em vários níveis porque, bem, eu acabei de descobrir acidentalmente uma aplicação prática para essas coisas. Eu ia fazer esse riff no começo do vídeo, onde eu disse que PC compacto é uma daquelas tecnologias industriais que faz os nerds começarem a babar. E todos nós, simplesmente, temos que ter isso. Mas você não precisa disso. Não vai fazer nada por você. Bem, isso é meio convincente, certo? Porque eu não sei se mencionei isso antes, mas eles continuaram a fazer versões mais novas de PCI compacto para PCs muito mais novos. Este de 99, mas eles ainda estão fazendo. Então você provavelmente poderia ir ao eBay e encontrar alguma porcaria que nem esteja etiquetada corretamente, que tenha algo como um i3 de sexta geração ou algo assim. Monte de um lado dessa coisa. Preencha a outra metade com, sabe, coisas de CV Gate e um conversor MIDI, e coloque seu sequenciador no PC.
Preciso continuar falando? Isso seria demais, certo? Quero dizer, é hackável, pelo amor de Deus, e além disso, essas fontes de alimentação. Eu mencionei isso, que não há indicação de quais são as tensões de saída. Já disse isso antes? Muito estranho. Mas você pode apostar que é apenas 12, 5 e 3,3, que eu acho que é a mesma coisa que você precisa para componentes de sintetizador Eurorack. Então é bem provável que você consiga modificar a fonte de alimentação para fazer seu sintetizador funcionar. E se você fizer isso, e eu sei que alguém vai fazer, você tem que me dizer. Você tem que me enviar um e-mail catoredude@gmail.com com um link para o vídeo do YouTube, porque vai ser demais. E devo mencionar que isso não é coincidência, ok? Eu disse antes que o PCI compacto é derivado dos mesmos padrões básicos do VAMEBus, que por sua vez remonta ao Eurocard. E a razão pela qual é chamado de Eurorack é porque, se não me engano, ele também deriva do Eurocard, que especifica alturas padrão, dimensões de trilhos padrão, espaçamentos de parafusos padrão e assim por diante. Este foi, de fato, um resultado muito provável. Mas tenho a sensação de que sou a única pessoa em qualquer lugar que sabe que você pode fazer isso. Agora, muito mais pessoas sabem. Vá em frente e faça. Só não fique bravo comigo se você queimar sua casa, porque, como eu disse, todas essas coisas no eBay. Eu não sei nada sobre isso. Você não sabe nada sobre isso. Você provavelmente não consegue obter o manual do fabricante. Então, tenha cuidado. Boa sorte. Use um voltímetro. Mas acho que isso torna esse potencialmente o Little Guy mais útil que já tive nesta série. Então, como uma inauguração da nova temporada do Little Guys, acho que este leva o bolo. Eu não poderia ter escolhido uma opção melhor. Muito obrigado a todos por assistirem. Se você gostou disso, e eu realmente espero que tenha gostado, porque eu gastei tanto dinheiro montando este armazém, esperando poder fazer vídeos como este, então espero que tenha sido um bom momento para todos. E se você é novo no meu canal, esta é a primeira vez que você vê isto. Ei, ótimo! Eu pretendo continuar fazendo coisas assim. Então, se você quiser ver isso continuar acontecendo, então inscreva-se no meu canal. Lembre-se de ativar as notificações para que você possa receber atualizações quando eu lançar coisas novas. E considere assinar meu Patreon. Por quê? Bem, eu tenho que pagar por essas coisas. Meus patronos tornam possível que eu faça tudo isso. Este é meu trabalho em tempo integral. Eles pagam pelos gadgets e pelas coisas que eu uso para gravar os gadgets e pelo espaço para gravar os gadgets. Além das minhas compras de supermercado, gasolina para o meu carro e tudo mais, então isso não seria possível sem eles. Muito obrigado a todos. Não conseguiria fazer isso sem vocês. A todos os outros, obrigado por assistirem.